O confronto está empatado. Pep Guardiola e o Manchester City trouxeram o confronto para decidir em casa. Está começando mais um painel sincero aqui do canal do Meus Armadores, comigo, comentarista sincero, Adiel Reis. Nós vamos trocar uma ideia aqui sobre Manchester City e Real Madrid, o jogo de daqui a pouco, que vai decidir o segundo finalista da Champions League 2022-2023. A Inter já está lá, se classificou, venceu o Milan nos 2 jogos, vai ser um jogo difícil. Quem quer que seja que passe hoje vai enfrentar uma equipe italiana que chegou lá por méritos próprios e um puta ônibus estacionado, né, editor? O editor torce para Inter, eu já falei, infelizmente meu Milan não conseguiu passar, mas nós vamos ver, editor, depois da vinheta, quem tem mais chance de se classificar entre Manchester City e Real Madrid. Roda a vinheta. Primeiro de tudo, em hipótese alguma a gente pode desconsiderar o Real Madrid como um time eliminado. O Real Madrid é o maior campeão da UEFA Champions League. 14 títulos não se conquista à toa. É uma camisa de entortar varal, qualquer varal. Não dá pra gente desconsiderar o Real Madrid. Só que com base no primeiro jogo a gente conseguiu ver que o Real Madrid não é mais o Real Madrid do ano passado. Mesmo jogadores, mesmo técnico, mas parece que o ambiente está diferente, parece que o estilo de jogo está diferente, tem alguma coisa aí que não está batendo entre o Real Madrid do ano passado e o Real Madrid desse ano. Não sei te explicar o porquê, não sei se o poder da amizade simplesmente está desaparecendo, mas alguma coisa me diz que o Real Madrid desse ano não é o mesmo daquele lá. E muito disso talvez seja pelo fato de que as outras equipes tenham aprendido a jogar com o Real Madrid. Tudo bem que se classificou na Champions, goleando o Liverpool na Inglaterra, fazendo grandes partidas. Mas vamos ter como referência aqui o primeiro jogo. No primeiro jogo, o Manchester City teve a posse de bola e jogou como se estivesse jogando em casa no Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid. E isso mostra muito bem que aparentemente a estratégia de ser um futebol reativo tem lá as suas fraquezas, vamos dizer assim. Manchester City ficou com a bola, só que ele não atacou. Manchester City não foi incisivo. Tinha a posse de bola, rodava ela na frente da área. Em alguns momentos ficava um jogo moroso justamente por isso, porque o Real Madrid não dava o bote e o Manchester City não acelerava a partida, ficava naquele toque de bola. Por quê? Ele sabia, Guardiola sabia que se a bola chegasse aos pés de Toni Kroos e Modric para lançar Rodrigo e Vini Júnior, a chance do gol do Real Madrid acontecer era quase de 100%. O ataque do Real Madrid é muito efetivo e nessa temporada foi decisivo para essa campanha que o Real Madrid está tendo na Champions. A gente vai desconsiderar o Campeonato Espanhol, tá? Na Champions. E quando o Real Madrid abriu o placar com o Vini Júnior, eu, o Estevão e o Cássio, que a gente fez, estava fazendo a transmissão, a gente estava comentando mais uma vez. É impressionante como esse time do Real Madrid, que parece morto, parece ele se finge de morto, parece que ninguém dá nada por ele, tal, não vai acontecer nada, de repente sai um contra-ataque, o time consegue fazer um gol, e foi um baita gol do Vini Júnior. 1-0, a gente falou, poxa, o Real Madrid vai botar a bola no chão e vai começar a controlar a partida. Pô, não aconteceu. O Manchester City teve calma, meu editor. O Manchester City teve calma. Colocaram a bola no chão, esfriaram a cabeça e começaram novamente a trocar passes. Teve algum momento ali que o Real Madrid realmente conseguiu controlar, acho que foram uns 5, 6 minutos do primeiro tempo, depois do gol, que o Real Madrid conseguiu controlar, botou a bola no chão, teve alguns momentos incisivos, mas a maioria do tempo, do primeiro tempo e do jogo, o Manchester City teve o controle da posse de bola até o empate. Talvez isso se repita na Inglaterra, é muito provável que isso se repita na Inglaterra. Manchester City com a posse de bola, só que não acelerando, não sendo tão incisivo assim, talvez no início da partida, mas depois, caso esse gol não saia, o Manchester City não se apresse, sabe que em algum momento a chance vai aparecer, porque a defesa do Real Madrid, ela acabou se preocupando muito com esse cara que vai aparecer agora na tela, Erling Haaland, e usou esse cara aqui, Antônio Rüdiger, o zagueiro alemão de 30 anos que foi escalado no lugar do Éder Militão suspenso, colocou Erling Haaland no bolso, tanto que as melhores jogadas de Haaland, ou seja, as jogadas que ele conseguiu fazer, né, as jogadas que ele conseguiu fazer foram fora da área, quando ele saía para fazer o pivô ali,
próximo já do círculo central, longe do gol, onde ele é letal. Essa foi a frase que Carlo Ancelotti provavelmente deve ter dito na preleção, no treino, na preparação para esse jogo. Haaland não pode ficar perto da área. Rudiger, você precisa afastá-lo da área. Se você não pode vencê-lo na velocidade, se você não pode vencê-lo na técnica, na força, afasta ele da área, empurra ele para mais perto do meio campo, onde ele é inofensivo praticamente. E foi o que aconteceu. Só que Guardiola previu isso. E Guardiola colocou o seu centroavante favorito antes de Haaland ser contratado, Gundogan. Gundogan estava ali para fazer essas infiltrações que ele já era acostumado a fazer muito antes do Haaland chegar no City, na época do Agüero ainda, na época do Gabriel Jesus. A gente sempre brincava que o centroavante do Manchester City era o Gundogan, porque era ele o jogador surpresa que aparecia para fazer os gols. Ok, Gundogan se machucou, não se sabe ao certo se ele vai para o segundo jogo, tem que aguardar as informações ainda, mas foi uma válvula de escape muito forte com essa marcação do Rudiger em cima do Haaland, ok? Só que, para mim, assim, analisando depois a partida, foi um grande duelo de xadrez, talvez um dos melhores duelos de treinadores à beira do campo, movendo suas peças de uma forma tão cirúrgica e observadora que assim, depois que você aprecia o jogo como uma análise mesmo, você começa a entender. Teve um momento em que o Luka Modric virou lateral esquerdo e o Camavinga virou volante no lugar dele. Acho que foi aquele momento em que o Luka Modric cansou, mas o momento também que o Camavinga veio para dar aquele combate e o Real Madrid praticamente encostou uma linha de 5 na defesa, fazendo com que a equipe do City só rodasse a bola e não conseguisse cruzar a bola na área procurando o Haaland, que já estava anulado pela sua marcação individual ferrenha de Antônio Rudiger. Outro ponto importante, no primeiro tempo, Toni Kroos também baixou muito para fazer essa defesa, para fazer a marcação da linha de defesa. Por quê? Porque Rudiger sempre se preocupava com Haaland e tinha as infiltrações do Gundogan, obrigava Kroos a descer para fazer essa marcação. Em alguns momentos, Real Madrid realmente perdeu o meio campo, e eu não sei se Ancelotti previu isso, mas ele, obviamente, né, editor, como qualquer treinador que se preze, tudo que o Carlo Ancelotti não queria naquele momento era levar um gol do Manchester City, começar a partida perdendo e não ter a chance de virar, já que se o City fizesse antes do gol do Real Madrid, ia ser difícil o contra-ataque, a arma letal do Real Madrid. Com todas essas informações que a gente deu do primeiro jogo, o Real Madrid vai ter uma missão ingrata, que é ganhar do Manchester City no Etihad Stadium, coisa que não acontece, sei lá, há 1000 anos, há bastante tempo. Então, acho que esse seja o principal fator que possa credenciar a gente considerar o Manchester City como favorito. Então vamos dar uma olhada no retrospecto das duas equipes aqui nesta Champions League, nessa Liga dos Campeões, já considerando o último jogo, o empate, então não mudou muita coisa, mas aí na tela para você eu vou aparecer bem no meio, uma tela bem legal que o Vitor fez com muito carinho. Vamos lá. Retrospecto da UEFA Champions League 22-23, Manchester City versus Real Madrid. 11 jogos para cada equipe, 6 vitórias para o Manchester City, 8 vitórias para o Real Madrid, 5 empates para o Manchester City, 2 empates para o Real Madrid. Real Madrid empata menos e ganha mais. Detalhe interessante, isso pode ser decisivo também. Real Madrid tem uma derrota, o Manchester City está invicto nessa Liga dos Campeões. Isso também é um fator interessante. No número de gols marcados, as equipes também estão equilibradas, 27 para o Manchester City e 26 para o Real Madrid. No número de gols sofridos, a defesa do Manchester City é muito mais eficiente do que o Real Madrid. São 5 gols contra 9 gols, pouco mais da metade. Isso já credencia muito bem a gente novamente considerar o Manchester City como favorito. Precisão dos passes aqui, os times estão empatados, 90% para cada. Ou seja, a cada 10 passes, 9 eles acertam. É tipo aquela marca de creme dental lá. Finalizações, um momento interessante e decisivo aqui para esse nosso veredito do painel sincero de hoje. 177 finalizações para o Manchester City contra 181 finalizações do Real Madrid. Real Madrid chutou 4 vezes a mais, tentou chutar ao gol da equipe adversária. Só que quando se fala em chute no gol, no alvo, 77 foram do Manchester City, dessas 177, e do Real Madrid foram apenas 73, 4 a menos, ou seja,
tudo se equipara ali, nós temos um equilíbrio total nessas tentativas de fazer o gol, nesses chutes do gol, para fazer os dois goleiros trabalharem. E aqui uma coisa, eu vou colocar a foto desses dois caras aí enquanto eu vou sumir da tela. Courtois versus Ederson. Qual desses dois goleiros pode ser decisivo numa partida como essa, tão equilibrada? E aí eu fico com o goleiro belga Courtois. Sim, o Ederson sabe jogar com os pés, o Ederson tem um monte de tatuagem, ok. Mas o Courtois já foi decisivo na Champions League no ano passado. Foi decisivo para a seleção belga, inclusive, decisivo para o Real Madrid há bastante tempo na conquista de títulos. E como já chegamos à conclusão de que goleiro conquista títulos, talvez isso seja uma vantagem para o Real Madrid. Como tudo está equilibrado, essas duas equipes se equiparam, a gente pode usar agora a atual temporada dos dois para a gente fechar um veredito de qual time eu acho que vai se classificar hoje, daqui a pouco. A temporada do Manchester City foi de arrancada agora nesse ano de 2023. O time estava em segundo lugar o tempo todo, vinha correndo atrás do Arsenal, o Arsenal não perdia, deu essa pipocada que vai ser tema de algum painel sincero daqui a pouco. E aí Manchester City mais uma vez deu uma arrancada e vai ser campeão logo, talvez nessa próxima semana, esse final de semana aí, Manchester City será campeão inglês. O Real Madrid, em alguns momentos, parece que abriu mão do campeonato espanhol. Foi campeão da Copa do Rei, sim, ok, uma partida difícil, mas esse fato de o Manchester City estar disputando mais jogos com intensidade do que o Real Madrid pode fazer a diferença no campo de jogo. E aí a gente pode também questionar como é que o Manchester City vira a chave do campeonato inglês para a Liga dos Campeões, como é que o Real Madrid vira a chave do seu elenco do Campeonato Espanhol para a Liga dos Campeões. Isso é tudo trabalho de técnico. Mas no geral, se a gente for acompanhar desempenho de crescimento, Real Madrid se manteve numa estabilidade e em jogos decisivos vai lá, ganha com efetividade esse trio de ataque muito bom, Rodrigo, Vini Júnior e Benzema. Benzema também não está muito bem, mas consegue. Uma chuva agora aqui nos estúdios do painel sincero. Mas eu já vou encerrar para dizer o seguinte: sim, Manchester City é favorito, tá jogando mais futebol, mas jamais, em hipótese alguma, a gente pode desconsiderar o Real Madrid de uma semifinal de Liga dos Campeões. O Manchester City se classifica hoje? Se classifica, vou chutar um placar, 2-0, muito pelo momento, mas se o Real Madrid fizer um gol antes, as coisas vão mudar de figura. É um jogo mais equilibrado, uma semifinal que todo mundo está esperando e você pode acompanhar aqui no Meio Armadores daqui a pouco, às 15 horas, viu? Não perca. Esse foi mais um painel sincero aqui do Meio Armadores, comigo, Adiel Reis, comentarista sincero. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, ative as notificações, segue a gente no Instagram, acompanhe a gente lá para ver toda a nossa programação, nossa agenda de lives, os nossos jogos. E eu conto com vocês daqui a pouco para assistir essa transmissão em segunda tela, Manchester City Real Madrid, comigo, com o Cássio, com o Estevão. O time titular vai estar completo para daqui a pouco a gente ver quem se classifica para essa grande final em Istambul. Eu acho que vai dar Manchester City. E você?